Paris, a cidade do amor e das luzes, era o cenário da minha vida, um cenário suntuoso para uma história que, na aparência, parecia perfeita. Meu marido Jean, um próspero homem de negócios de 40 anos, e eu, Sophie, uma advogada de 35 anos, vivíamos uma existência que muitos invejariam. Mas, por trás das elegantes fachadas dos prédios haussmannianos, sombras ameaçavam nossa felicidade. As frequentes viagens de negócios de Jean, que no início pareciam uma simples consequência do seu trabalho, tornavam-se cada vez mais preocupantes. Eu me encontrava sozinha em nosso apartamento, com perguntas girando na minha mente. Uma noite, enquanto terminava tarde de trabalhar em um caso complexo, notei o telefone de Jean abandonado na mesa da sala de estar. Na ausência de Jean, que estava mais uma vez em uma de suas misteriosas viagens de negócios, uma mensagem apareceu na tela. Estava assinada como P e o tom íntimo da mensagem era impossível de ignorar. Meu coração acelerou e um sentimento de mal-estar me invadiu. Quem era essa pessoa? O que ela tinha a ver com Jean? Meus pensamentos ficaram confusos e as dúvidas que eu havia ignorado por tanto tempo voltaram com força. No dia seguinte, no escritório, eu não conseguia me concentrar. As palavras reconfortantes dos meus colegas e amigos apenas reforçavam minha determinação em descobrir a verdade. Jean e eu sempre tivemos uma relação baseada na confiança, mas essa estava-se corroendo lentamente, minada por suspeitas e não ditos. A ideia de que Jean pudesse ter um relacionamento com outra pessoa me assombrava dia e noite. Uma noite, após um longo dia de trabalho, confiei minhas preocupações à minha melhor amiga Claire. Sentadas em um pequeno café perto da ópera, contei-lhe minhas preocupações e descobertas. Claire, sempre pragmática e direta, me aconselhou a contratar um detetive particular. Ela conhecia alguém confiável, Machim, um ex-policial que se transformou em investigador particular. Lembro-me da nossa primeira reunião em um pequeno escritório em Saint-Germain-des-Prés. Machim, um homem de cerca de 40 anos com uma carreira bem estabelecida em investigações delicadas, compreendeu imediatamente a delicadeza da situação. Seus olhos sérios e sua voz calma me inspiraram confiança. Ele explicou que uma investigação discreta era a melhor maneira de confirmar ou refutar minhas suspeitas sem alarmar Jean. Todos os dias, Machim seguia Jean, observando seus movimentos com atenção meticulosa. Seus relatórios detalhados revelaram uma realidade muito mais sombria do que eu havia imaginado. Jean frequentava regularmente hotéis de luxo e restaurantes chiques do Marais, não para reuniões de negócios, mas para encontrar Paul, um artista de 30 anos. Paul era tudo o que Jean não era, jovem, livre, criativo. Suas obras de arte, impregnadas de paixão e tormentos, atraíam uma clientela boêmia e rica. Seu relacionamento começou inocentemente, mas rapidamente se transformou em um caso intenso e apaixonado, cuidadosamente escondido sob o pretexto das viagens de negócios de Jean. Cada encontro era uma punhalada a mais no meu coração. A verdade me atingiu em cheio quando Machim me entregou um dossiê cheio de provas irrefutáveis, fotos, gravações, registros de hotel. Cada detalhe era uma espada cravada mais profundamente no meu coração. Eu sentia meu mundo desmoronar ao meu redor. Como pude ser tão cega? Como o homem que eu amava pôde me trair dessa maneira? Decidi confrontar Jean com as provas acumuladas. Uma noite, quando ele voltou de uma de suas supostas viagens de negócios, eu o esperei na nossa sala de estar. Quando mostrei-lhe as fotos e os extratos bancários, ele tentou primeiro negar, mas diante das evidências, acabou confessando. Suas desculpas eram desajeitadas, suas justificativas, ridículas. Ele falava sobre sua necessidade de fuga, a pressão do trabalho, mas nada disso poderia justificar sua traição. Naquela noite tomei uma decisão difícil, mas necessária. Eu não podia mais viver com um homem que me havia traído tão profundamente. Recolhi algumas coisas e deixei nosso apartamento, levando comigo anos de lembranças e uma dor lancinante. Encontrei refúgio em um pequeno apartamento perto do canal Saint-Martin, buscando reconstruir minha vida longe das mentiras de Jean. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A solidão, as lembranças, os arrependimentos, tudo isso pesava fortemente sobre meus ombros. Mas eu sabia que precisava ser forte. Meu trabalho de advogada me fornecia uma distração bem-vinda, e meus amigos me ofereciam um apoio precioso. Mergulhei nos meus casos, trabalhando até tarde da noite para evitar pensar na traição de Jean. Pouco a pouco, comecei a me reconstruir. Retomei atividades que havia abandonado há anos, yoga, pintura e até voluntariado. A cada dia eu me tornava um pouco mais forte, um pouco mais independente.
Aprendi a me perdoar e a aceitar que a vida precisava continuar, apesar das cicatrizes deixadas pela traição. Jean, por sua vez, ficou preso em suas escolhas. Seu relacionamento com Paul, outrora uma fuga excitante, tornou-se uma fonte de conflito e culpa. Paul queria mais, mas Jean era incapaz de lhe dar o que ele realmente desejava. Seu relacionamento se deteriorou, marcado por brigas e não-ditos. Jean se viu sozinho, percebendo tarde demais a magnitude de sua perda. Quanto a mim, encontrei uma nova estabilidade. Conheci novas pessoas, fiz amigos e comecei a sair. Uma noite, durante uma exposição de arte perto da Place des Vosges, conheci Marc, um fotógrafo talentoso e sensível. Nós formamos uma amizade profunda, compartilhando discussões sobre a vida, a arte e a resiliência. Pouco a pouco, essa amizade se transformou em algo mais, trazendo uma nova esperança e alegria à minha vida. Paris, com suas ruas de paralelepípedos e luzes cintilantes, tornou-se o testemunho do meu renascimento. Eu caminhava frequentemente ao longo do Sena, contemplando os reflexos da cidade na água, lembrando-me de que mesmo após a noite mais escura, o sol sempre acaba por nascer. Minha história, a de Jean e de Paul, é uma história de traição e dor, mas também de resiliência e renascimento. Aprendi que até as feridas mais profundas podem cicatrizar com o tempo e que cada fim pode ser o começo de uma nova aventura. Tornei-me uma fonte de inspiração para aqueles que me conhecem, provando que dignidade e coragem podem triunfar sobre os desafios mais difíceis. Jean, por sua vez, aprendeu à custa própria que escolhas egoístas muitas vezes levam a consequências amargas. Ele passou o resto de sua vida buscando uma redenção que parecia sempre fora de alcance, assombrado pelas lembranças do que havia perdido. Paul continuou seu caminho de artista, encontrando na dor e na paixão uma fonte inesgotável de criatividade. Ele permaneceu uma figura enigmática no mundo da arte parisiense, sempre em busca de novas experiências e novas inspirações. Assim, na cidade de Paris, reencontrei a luz após as trevas, provando que mesmo após uma infidelidade comprovada, é possível reconstruir a vida com dignidade e coragem. Mas esse caminho não foi fácil. Cada etapa da minha reconstrução foi marcada por momentos de dúvida, tristeza e raiva. No entanto, foi nesses momentos que encontrei a força para me levantar e continuar. O apoio dos meus amigos foi crucial. Eles estavam presentes em todos os momentos, encorajando-me a não desistir. Passamos noites conversando, rindo e chorando juntos, criando memórias que me ajudaram a esquecer a dor. Eles me lembraram que eu não estava sozinha e que podia contar com eles para atravessar essa provação. Meu trabalho também se tornou uma boia de salvação. Como advogada, encontrei na defesa dos meus clientes uma missão que me permitia canalizar minha energia de maneira positiva. Cada caso que tratava me dava um senso de realização e valor, lembrando-me de que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. A descoberta de novas paixões foi outra chave para a minha recuperação. O yoga trouxe uma paz interior e uma serenidade que eu nunca havia conhecido antes. A pintura que eu havia abandonado há anos tornou-se novamente um meio poderoso de expressão. Através das minhas telas pude expressar emoções reprimidas e encontrar uma forma de catarse. O voluntariado, por sua vez, permitiu-me retribuir à comunidade e sentir-me útil. Encontrar Marc foi um ponto de virada decisivo na minha vida. Nossa amizade foi construída sobre uma base de respeito mútuo e compreensão. Compartilhávamos interesses comuns pela arte e pela fotografia, e nossas conversas profundas me ajudaram a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Pouco a pouco, uma relação mais íntima se desenvolveu entre nós, trazendo uma nova dimensão à minha vida afetiva. Com o tempo, percebi que meu valor não dependia do amor ou da fidelidade de Jean. Aprendi a me amar e a apreciar a pessoa que me tornei através dessa provação. Entendi que a resiliência e a força interior são qualidades inestimáveis que podem nos ajudar a superar os piores momentos da vida. Hoje, sou mais forte e confiante do que nunca. Transformei a dor da traição em uma força motriz para criar uma vida que me faz feliz. Estou orgulhosa do que conquistei e dos obstáculos que superei. Minha história é um testemunho da capacidade humana de curar e se reinventar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Jean, por outro lado, teve que enfrentar as consequências de suas ações. Seu relacionamento com Paul finalmente desmoronou sob o peso da culpa e das expectativas não atendidas. Ele passou muitos anos buscando uma redenção que parecia sempre fora de alcance, vivendo com o arrependimento de suas escolhas egoístas. Paul, por sua vez, continuou a criar, encontrando em suas obras uma fuga e uma fonte de inspiração. Sua arte, marcada pela paixão e pela dor, atraiu a atenção e a admiração de muitos amantes da arte.
Ele permaneceu uma figura enigmática e fascinante no mundo artístico parisiense, sempre em busca de novas experiências e novas formas de expressão. Meu renascimento em Paris foi marcado por uma série de pequenos triunfos e novas descobertas. Cada esquina, cada café, cada galeria de arte tornou-se um símbolo da minha jornada para a cura. Aprendi a redescobrir a beleza da cidade, não mais como um lugar de lembranças dolorosas, mas como um espaço de possibilidades infinitas. A caminhada ao longo do Sena tornou-se meu ritual diário. Eu encontrava uma tranquilidade reconfortante, observando os reflexos das luzes da cidade na água. Esses momentos de solidão me permitiram refletir sobre minha jornada, aceitar meus erros e celebrar minhas conquistas. Paris, com toda a sua beleza e contradições, tornou-se o espelho da minha alma em reconstrução. Os encontros que tive durante esse período também desempenharam um papel crucial na minha cura. Conversas fortuitas com estranhos nos cafés, colaborações artísticas inesperadas e amizades profundas enriqueceram minha vida de uma maneira que eu nunca teria imaginado. Cada pessoa que conheci me trouxe uma nova perspectiva, ajudando-me a ver o mundo de uma maneira diferente. As lições que aprendi são numerosas. Compreendi a importância da honestidade, não apenas com os outros, mas principalmente comigo mesma. Aprendi que a vulnerabilidade pode ser uma força e que mostrar nossas fraquezas não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Descobri que o amor próprio é essencial para ser capaz de amar os outros de maneira saudável e equilibrada. Hoje, olhando para trás, não sinto mais raiva ou ressentimento. A traição de Jean foi uma provação, mas também me permitiu crescer e me tornar uma pessoa mais forte e resiliente. Encontrei paz ao aceitar o que aconteceu e ao me concentrar no que eu podia controlar, minha própria vida e minha própria felicidade. Jean e Paul agora fazem parte do meu passado, um capítulo da minha vida que me ensinou lições valiosas. Sua história me mostrou as complexidades das relações humanas e as consequências das escolhas que fazemos. Mas também me mostrou que a vida continua, que temos a capacidade de nos adaptar e nos reconstruir, não importa os obstáculos que enfrentamos. Minha vida em Paris continua cheia de promessas e aventuras por vir. Sou grata por cada momento, cada experiência, boa ou má, que me levou ao lugar onde estou hoje. Minha jornada está longe de terminar, mas estou pronta para enfrentar o futuro com confiança e otimismo. Em última análise, minha história é a de muitos outros, uma história de traição e dor, mas também de resiliência e renascimento. Ela mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz de esperança, uma possibilidade de renovação. Todos nós temos a capacidade de superar as provações e encontrar nosso próprio caminho para a felicidade. Na cidade de Paris, onde as luzes brilham mesmo na noite mais escura, encontrei a força para me levantar e reconstruir minha vida. E é aqui, no coração desta cidade magnífica, que continuo a escrever minha história, um dia de cada vez, com esperança e determinação. Para compreender plenamente o impacto dessa história na minha vida, é necessário retornar a alguns detalhes desse período tumultuado. Jean e eu sempre tivemos uma relação que eu acreditava ser baseada na confiança e no amor mútuo. Suas frequentes viagens de negócios faziam parte da nossa rotina, e nunca imaginei que escondiam uma vida dupla. Quando Mashim, o detetive particular, começou sua investigação, ele me mantinha regularmente informada sobre suas descobertas. Cada nova informação era um golpe pesado. Jean e Paul não se contentavam em se ver às escondidas, eles compartilhavam momentos íntimos e cúmplices, frequentemente em lugares que Jean e eu havíamos frequentado juntos. O choque dessas revelações era quase insuportável. Lembro-me de uma noite particularmente difícil, após receber um relatório detalhando uma escapada romântica entre Jean e Paul em Montmartre. As fotos mostravam Jean sorrindo e relaxado, segurando a mão de Paul enquanto caminhavam pelas ruas pitorescas desse bairro icônico. Chorei a noite toda, sozinha em nosso apartamento silencioso, sentindo uma dor física no fundo do meu peito. Apesar da minha dor, eu sabia que precisava agir. A confrontação com Jean foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Quando o confrontei com as provas, ele primeiro negou, depois, vendo que não podia mais esconder a verdade, desabou. Suas desculpas eram confusas, ele falava sobre sua solidão, sobre a necessidade de encontrar uma fuga da pressão do trabalho. Mas, para mim, essas palavras não significavam nada diante da traição flagrante. Deixar Jean e nosso apartamento foi uma decisão desgastante, mas necessária. As primeiras semanas no meu novo pequeno apartamento foram marcadas por uma solidão esmagadora. Eu acordava frequentemente chorando, sobrecarregada pelas lembranças da nossa vida juntos e pela traição que eu não conseguia entender. Mas, aos poucos, a dor começou a diminuir, substituída por uma nova determinação.
Meu trabalho se tornou um refúgio. Cada caso que eu trabalhava, cada cliente que defendia, me dava um propósito e uma razão para continuar. Meus colegas, sem conhecer os detalhes da minha situação, me apoiaram de forma inestimável. Sua camaradagem e encorajamento me ajudaram a atravessar os dias mais sombrios. O yoga e a pintura, antes passatempos esquecidos, tornaram-se válvulas de escape essenciais. Através do yoga, reencontrei uma paz interior e uma força física que me permitiram lidar melhor com o estresse e a ansiedade. A pintura, por sua vez, me permitiu expressar emoções que eu não conseguia verbalizar. Cada pincelada era uma libertação, cada tela concluída uma pequena vitória sobre a dor. O voluntariado também me trouxe uma nova perspectiva. Ajudar os outros, dedicar meu tempo e minha energia a causas que me eram queridas, me lembrou que minha vida ainda tinha um propósito e um valor. Ver o impacto positivo das minhas ações na vida dos outros foi uma fonte de conforto e motivação. Meu encontro com Mark marcou o início de uma nova fase na minha vida. Nossa amizade se desenvolveu lentamente, baseada em interesses comuns e compreensão mútua. Mark era paciente e respeitoso, nunca tentando apressar as coisas. Ele me ouvia atentamente, compartilhava suas próprias experiências e me encorajava a ver o mundo de uma forma diferente. Com o tempo, nosso relacionamento se tornou mais íntimo. Mark me ensinou a confiar novamente, a abrir meu coração sem medo. Juntos, exploramos Paris, redescobrindo a cidade com novos olhos. Cada passeio, cada saída cultural, cada momento compartilhado fortalecia nosso vínculo e me ajudava a curar. Jean, enquanto isso, teve que enfrentar as consequências de suas escolhas. Seu relacionamento com Paul, outrora apaixonado, deteriorou-se rapidamente sob o peso da culpa e das expectativas insatisfeitas. Jean frequentemente se via sozinho, repensando as decisões que o levaram a perder tudo o que era importante para ele. Paul, por sua vez, continuou a criar. Sua dor e paixão refletiam-se em suas obras, atraindo a atenção e a admiração de muitos amantes da arte. Ele permaneceu uma figura enigmática e fascinante no mundo artístico parisiense, sempre em busca de novas experiências e novas formas de expressão. Meu renascimento em Paris foi marcado por uma série de pequenos triunfos e novas descobertas. Cada esquina, cada café, cada galeria de arte tornou-se um símbolo da minha jornada para a cura. Aprendi a redescobrir a beleza da cidade, não mais como um lugar de lembranças dolorosas, mas como um espaço de possibilidades infinitas. A caminhada ao longo do Sena tornou-se meu ritual diário. Eu encontrava uma tranquilidade reconfortante, observando os reflexos das luzes da cidade na água. Esses momentos de solidão me permitiram refletir sobre minha jornada, aceitar meus erros e celebrar minhas conquistas. Paris, com toda a sua beleza e contradições, tornou-se o espelho da minha alma em reconstrução. Os encontros que tive durante esse período também desempenharam um papel crucial na minha cura. Conversas fortuitas com estranhos nos cafés, colaborações artísticas inesperadas e amizades profundas enriqueceram minha vida de uma maneira que eu nunca teria imaginado. Cada pessoa que conheci me trouxe uma nova perspectiva, ajudando-me a ver o mundo de uma maneira diferente. As lições que aprendi são numerosas. Compreendi a importância da honestidade, não apenas com os outros, mas principalmente comigo mesma. Aprendi que a vulnerabilidade pode ser uma força e que mostrar nossas fraquezas não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Descobri que o amor próprio é essencial para ser capaz de amar os outros de maneira saudável e equilibrada. Hoje, olhando para trás, não sinto mais raiva ou ressentimento. A traição de Jean foi uma provação, mas também me permitiu crescer e me tornar uma pessoa mais forte e resiliente. Encontrei paz ao aceitar o que aconteceu e ao me concentrar no que eu podia controlar, minha própria vida e minha própria felicidade. Jean e Paul agora fazem parte do meu passado, um capítulo da minha vida que me ensinou lições valiosas. Sua história me mostrou as complexidades das relações humanas e as consequências das escolhas que fazemos. Mas também me mostrou que a vida continua, que temos a capacidade de nos adaptar e nos reconstruir, não importa os obstáculos que enfrentamos. Minha vida em Paris continua cheia de promessas e aventuras por vir. Sou grata por cada momento, cada experiência, boa ou má, que me levou ao lugar onde estou hoje. Minha jornada está longe de terminar, mas estou pronta para enfrentar o futuro com confiança e otimismo. Em última análise, minha história é a de muitos outros, uma história de traição e dor, mas também de resiliência e renascimento. Ela mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz de esperança, uma possibilidade de renovação. Todos nós temos a capacidade de superar as provações e encontrar nosso próprio caminho para a felicidade.
Na cidade de Paris, onde as luzes brilham mesmo na noite mais escura, encontrei a força para me levantar e reconstruir minha vida. E é aqui, no coração desta cidade magnífica, que continuo a escrever minha história, um dia de cada vez, com esperança e determinação. Para compreender plenamente o impacto dessa história na minha vida, é necessário retornar a alguns detalhes desse período tumultuado. Jean e eu sempre tivemos uma relação que eu acreditava ser baseada na confiança e no amor mútuo. Suas frequentes viagens de negócios faziam parte da nossa rotina, e nunca imaginei que escondiam uma vida dupla. Quando Mashim, o detetive particular, começou sua investigação, ele me mantinha regularmente informada sobre suas descobertas. Cada nova informação era um golpe pesado. Jean e Paul não se contentavam em se ver às escondidas, eles compartilhavam momentos íntimos e cúmplices, frequentemente em lugares que Jean e eu havíamos frequentado juntos. O choque dessas revelações era quase insuportável. Lembro-me de uma noite particularmente difícil, após receber um relatório detalhando uma escapada romântica entre Jean e Paul em Montmartre. As fotos mostravam Jean sorrindo e relaxado, segurando a mão de Paul enquanto caminhavam pelas ruas pitorescas desse bairro icônico. Chorei a noite toda, sozinha em nosso apartamento silencioso, sentindo uma dor física no fundo do meu peito. Apesar da minha dor, eu sabia que precisava agir. A confrontação com Jean foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Quando o confrontei com as provas, ele primeiro negou, depois, vendo que não podia mais esconder a verdade, desabou. Suas desculpas eram confusas, ele falava sobre sua solidão, sobre a necessidade de encontrar uma fuga da pressão do trabalho. Mas, para mim, essas palavras não significavam nada diante da traição flagrante. Deixar Jean e nosso apartamento foi uma decisão desgastante, mas necessária. As primeiras semanas no meu novo pequeno apartamento foram marcadas por uma solidão esmagadora. Eu acordava frequentemente chorando, sobrecarregada pelas lembranças da nossa vida juntos e pela traição que eu não conseguia entender. Mas, aos poucos, a dor começou a diminuir, substituída por uma nova determinação. Meu trabalho se tornou um refúgio. Cada caso que eu trabalhava, cada cliente que defendia, me dava um propósito e uma razão para continuar. Meus colegas, sem conhecer os detalhes da minha situação, me apoiaram de forma inestimável. Sua camaradagem e encorajamento me ajudaram a atravessar os dias mais sombrios. O yoga e a pintura, antes passatempos esquecidos, tornaram-se válvulas de escape essenciais. Através do yoga, reencontrei uma paz interior e uma força física que me permitiram lidar melhor com o estresse e a ansiedade. A pintura, por sua vez, me permitiu expressar emoções que eu não conseguia verbalizar. Cada pincelada era uma libertação, cada tela concluída uma pequena vitória sobre a dor. O voluntariado também me trouxe uma nova perspectiva. Ajudar os outros, dedicar meu tempo e minha energia a causas que me eram queridas, me lembrou que minha vida ainda tinha um propósito e um valor. Ver o impacto positivo das minhas ações na vida dos outros foi uma fonte de conforto e motivação. Meu encontro com Mark marcou o início de uma nova fase na minha vida. Nossa amizade se desenvolveu lentamente, baseada em interesses comuns e compreensão mútua. Mark era paciente e respeitoso, nunca tentando apressar as coisas. Ele me ouvia atentamente, compartilhava suas próprias experiências e me encorajava a ver o mundo de uma forma diferente. Com o tempo, nosso relacionamento se tornou mais íntimo. Mark me ensinou a confiar novamente, a abrir meu coração sem medo. Juntos, exploramos Paris, redescobrindo a cidade com novos olhos. Cada passeio, cada saída cultural, cada momento compartilhado fortalecia nosso vínculo e me ajudava a curar. Jean, enquanto isso, teve que enfrentar as consequências de suas escolhas. Seu relacionamento com Paul, outrora apaixonado, deteriorou-se rapidamente sob o peso da culpa e das expectativas insatisfeitas. Jean frequentemente se via sozinho, repensando as decisões que o levaram a perder tudo o que era importante para ele. Paul, por sua vez, continuou a criar. Sua dor e paixão refletiam-se em suas obras, atraindo a atenção e a admiração de muitos amantes da arte. Ele permaneceu uma figura enigmática e fascinante no mundo artístico parisiense, sempre em busca de novas experiências e novas formas de expressão. Meu renascimento em Paris foi marcado por uma série de pequenos triunfos e novas descobertas. Cada esquina, cada café, cada galeria de arte tornou-se um símbolo da minha jornada para a cura. Aprendi a redescobrir a beleza da cidade, não mais como um lugar de lembranças dolorosas, mas como um espaço de possibilidades infinitas. A caminhada ao longo do Sena tornou-se meu ritual diário. Eu encontrava uma tranquilidade reconfortante, observando os reflexos das luzes da cidade na água.
Esses momentos de solidão me permitiram refletir sobre minha jornada, aceitar meus erros e celebrar minhas conquistas. Paris, com toda a sua beleza e contradições, tornou-se o espelho da minha alma em reconstrução. Os encontros que tive durante esse período também desempenharam um papel crucial na minha cura. Conversas fortuitas com estranhos nos cafés, colaborações artísticas inesperadas e amizades profundas enriqueceram minha vida de uma maneira que eu nunca teria imaginado. Cada pessoa que conheci me trouxe uma nova perspectiva, ajudando-me a ver o mundo de uma maneira diferente. As lições que aprendi são numerosas. Compreendi a importância da honestidade, não apenas com os outros, mas principalmente comigo mesma. Aprendi que a vulnerabilidade pode ser uma força e que mostrar nossas fraquezas não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Descobri que o amor próprio é essencial para ser capaz de amar os outros de maneira saudável e equilibrada. Hoje, olhando para trás, não sinto mais raiva ou ressentimento. A traição de Jean foi uma provação, mas também me permitiu crescer e me tornar uma pessoa mais forte e resiliente. Encontrei paz ao aceitar o que aconteceu e ao me concentrar no que eu podia controlar, minha própria vida e minha própria felicidade. Jean e Paul agora fazem parte do meu passado, um capítulo da minha vida que me ensinou lições valiosas. Sua história me mostrou as complexidades das relações humanas e as consequências das escolhas que fazemos. Mas também me mostrou que a vida continua, que temos a capacidade de nos adaptar e nos reconstruir, não importa os obstáculos que enfrentamos. Minha vida em Paris continua cheia de promessas e aventuras por vir. Sou grata por cada momento, cada experiência, boa ou má, que me levou ao lugar onde estou hoje. Minha jornada está longe de terminar, mas estou pronta para enfrentar o futuro com confiança e otimismo. Em última análise, minha história é a de muitos outros, uma história de traição e dor, mas também de resiliência e renascimento. Ela mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz de esperança, uma possibilidade de renovação. Todos nós temos a capacidade de superar as provações e encontrar nosso próprio caminho para a felicidade. Na cidade de Paris, onde as luzes brilham mesmo na noite mais escura, encontrei a força para me levantar e reconstruir minha vida. E é aqui, no coração desta cidade magnífica, que continuo a escrever minha história, um dia de cada vez, com esperança e determinação. Para compreender plenamente o impacto dessa história na minha vida, é necessário retornar a alguns detalhes desse período tumultuado. Jean e eu sempre tivemos uma relação que eu acreditava ser baseada na confiança e no amor mútuo. Suas frequentes viagens de negócios faziam parte da nossa rotina, e nunca imaginei que esconde. Ia uma vida dupla. Quando Mashim, o detetive particular, começou sua investigação, ele me mantinha regularmente informada sobre suas descobertas. Cada nova informação era um golpe pesado. Jean e Paul não se contentavam em se ver às escondidas, eles compartilhavam momentos íntimos e cúmplices, frequentemente em lugares que Jean e eu havíamos frequentado juntos. O choque dessas revelações era quase insuportável. Lembro-me de uma noite particularmente difícil, após receber um relatório detalhando uma escapada romântica entre Jean e Paul em Montmartre. As fotos mostravam Jean sorrindo e relaxado, segurando a mão de Paul enquanto caminhavam pelas ruas pitorescas desse bairro icônico. Chorei a noite toda, sozinha em nosso apartamento silencioso, sentindo uma dor física no fundo do meu peito. Apesar da minha dor, eu sabia que precisava agir. A confrontação com Jean foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Quando o confrontei com as provas, ele primeiro negou, depois, vendo que não podia mais esconder a verdade, desabou. Suas desculpas eram confusas, ele falava sobre sua solidão, sobre a necessidade de encontrar uma fuga da pressão do trabalho. Mas, para mim, essas palavras não significavam nada diante da traição flagrante. Deixar Jean e nosso apartamento foi uma decisão desgastante, mas necessária. As primeiras semanas no meu novo pequeno apartamento foram marcadas por uma solidão esmagadora. Eu acordava frequentemente chorando, sobrecarregada pelas lembranças da nossa vida juntos e pela traição que eu não conseguia entender. Mas, aos poucos, a dor começou a diminuir, substituída por uma nova determinação. Meu trabalho se tornou um refúgio. Cada caso que eu trabalhava, cada cliente que defendia, me dava um propósito e uma razão para continuar. Meus colegas, sem conhecer os detalhes da minha situação, me apoiaram de forma inestimável. Sua camaradagem e encorajamento me ajudaram a atravessar os dias mais sombrios. O yoga e a pintura, antes passatempos esquecidos, tornaram-se válvulas de escape essenciais. Através do yoga, reencontrei uma paz interior e uma força física que me permitiram lidar melhor com o estresse e a ansiedade.
A pintura, por sua vez, me permitiu expressar emoções que eu não conseguia verbalizar. Cada pincelada era uma libertação, cada tela concluída uma pequena vitória sobre a dor. O voluntariado também me trouxe uma nova perspectiva. Ajudar os outros, dedicar meu tempo e minha energia a causas que me eram queridas, me lembrou que minha vida ainda tinha um propósito e um valor. Ver o impacto positivo das minhas ações na vida dos outros foi uma fonte de conforto e motivação. Meu encontro com Mark marcou o início de uma nova fase na minha vida. Nossa amizade se desenvolveu lentamente, baseada em interesses comuns e compreensão mútua. Mark era paciente e respeitoso, nunca tentando apressar as coisas. Ele me ouvia atentamente, compartilhava suas próprias experiências e me encorajava a ver o mundo de uma forma diferente. Com o tempo, nosso relacionamento se tornou mais íntimo. Mark me ensinou a confiar novamente, a abrir meu coração sem medo. Juntos, exploramos Paris, redescobrindo a cidade com novos olhos. Cada passeio, cada saída cultural, cada momento compartilhado fortalecia nosso vínculo e me ajudava a curar. Jean, enquanto isso, teve que enfrentar as consequências de suas escolhas. Seu relacionamento com Paul, outrora apaixonado, deteriorou-se rapidamente sob o peso da culpa e das expectativas insatisfeitas. Jean frequentemente se via sozinho, repensando as decisões que o levaram a perder tudo o que era importante para ele. Paul, por sua vez, continuou a criar. Sua dor e paixão refletiam-se em suas obras, atraindo a atenção e a admiração de muitos amantes da arte. Ele permaneceu uma figura enigmática e fascinante no mundo artístico parisiense, sempre em busca de novas experiências e novas formas de expressão. Meu renascimento em Paris foi marcado por uma série de pequenos triunfos e novas descobertas. Cada esquina, cada café, cada galeria de arte tornou-se um símbolo da minha jornada para a cura. Aprendi a redescobrir a beleza da cidade, não mais como um lugar de lembranças dolorosas, mas como um espaço de possibilidades infinitas. A caminhada ao longo do Sena tornou-se meu ritual diário. Eu encontrava uma tranquilidade reconfortante, observando os reflexos das luzes da cidade na água. Esses momentos de solidão me permitiram refletir sobre minha jornada, aceitar meus erros e celebrar minhas conquistas. Paris, com toda a sua beleza e contradições, tornou-se o espelho da minha alma em reconstrução. Os encontros que tive durante esse período também desempenharam um papel crucial na minha cura. Conversas fortuitas com estranhos nos cafés, colaborações artísticas inesperadas e amizades profundas enriqueceram minha vida de uma maneira que eu nunca teria imaginado. Cada pessoa que conheci me trouxe uma nova perspectiva, ajudando-me a ver o mundo de uma maneira diferente. As lições que aprendi são numerosas. Compreendi a importância da honestidade, não apenas com os outros, mas principalmente comigo mesma. Aprendi que a vulnerabilidade pode ser uma força e que mostrar nossas fraquezas não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Descobri que o amor próprio é essencial para ser capaz de amar os outros de maneira saudável e equilibrada. Hoje, olhando para trás, não sinto mais raiva ou ressentimento. A traição de Jean foi uma provação, mas também me permitiu crescer e me tornar uma pessoa mais forte e resiliente. Encontrei paz ao aceitar o que aconteceu e ao me concentrar no que eu podia controlar, minha própria vida e minha própria felicidade. Jean e Paul agora fazem parte do meu passado, um capítulo da minha vida que me ensinou lições valiosas. Sua história me mostrou as complexidades das relações humanas e as consequências das escolhas que fazemos. Mas também me mostrou que a vida continua, que temos a capacidade de nos adaptar e nos reconstruir, não importa os obstáculos que enfrentamos. Minha vida em Paris continua, cheia de promessas e aventuras por vir. Sou grata por cada momento, cada experiência, boa ou má, que me levou ao lugar onde estou hoje. Minha jornada está longe de terminar, mas estou pronta para enfrentar o futuro com confiança e otimismo. Em última análise, minha história é a de muitos outros, uma história de traição e dor, mas também de resiliência e renascimento. Ela mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz de esperança, uma possibilidade de renovação. Todos nós temos a capacidade de superar as provações e encontrar nosso próprio caminho para a felicidade. Na cidade de Paris, onde as luzes brilham mesmo na noite mais escura, encontrei a força para me levantar e reconstruir minha vida. E é aqui, no coração desta cidade magnífica, que continuo a escrever minha história, um dia de cada vez, com esperança e determinação.